Eu acho que para entender o livro do Renato, Cultura Brasileira e Identidade Nacional, para entender toda essa problemática, a gente tem que se reportar ao que estava acontecendo, porque esse livro é da década de 80, então a gente tem que se reportar o que estava acontecendo no final da década de 70 e no começo da década de 80. Eu passei boa parte da década de 70, principalmente durante o governo Geisel, no exterior, estava fazendo doutorado, morei na Inglaterra. Quando eu saí, era um período de muita repressão, muita dificuldade de debate, e tinha uma série de temas que simplesmente não eram debatidos. Por exemplo, era a questão de raça. Toda a produção da década de 70 e 80 estava muito mais baseada em classe do que raça. Raça era um problema que não era muito debatido. Também não se falava em violência, não se falava em uma série de coisas. Quando eu voltei para o Brasil, em 1978, eu me deparei com uma situação completamente diferente. Era o período de começo da abertura, era ditadura ainda, mas no começo da abertura, era a abertura do Geisel, lenta, gradual e não sei o que mais, mas pessoas estavam começando a falar. Estavam começando a falar e começando a tocar em vários assuntos. Uma outra questão que também estava vindo à tona era o que chamava violência urbana, que era uma coisa que não existia durante boa parte do regime militar, porque havia muita repressão, e subitamente as pessoas diziam que estava havendo violência urbana, assaltos, trombadinhas, coisa muito pequena comparada com o que a gente vê hoje em dia. Então também era um tema novo. Bom, passar 4 anos fora do nosso país faz a gente pensar sobre ele. Então, assim, eu vivi na Inglaterra, li muitíssimo sobre história inglesa, tudo isso, Europa, viajei pela Europa toda, mas a gente sempre fica dizendo, bom, como é que é o Brasil? De repente a gente tem um distanciamento até físico e intelectual também. Então, com o que eu e talvez essa geração de cientistas sociais se deparou? Subitamente começou a haver uma grande efervescência intelectual e um reperguntar de novo o que nós somos, o que é o Brasil, quem são os brasileiros. Só que era um repensar de uma maneira diferente, porque com a abertura começaram a se constituir novos atores sociais e a construir novas identidades. Então, esse é um período que começaram a surgir, começou a crescer as igrejas pentecostais. A Igreja Universal do Reino de Deus foi criada na década de 70. É um período que começaram os movimentos feministas, coisa que não tinha até então. Depois os movimentos gays, que começou a ver também a questão do regionalismo. No Rio Grande do Sul me deparei com a questão do renascimento da cultura gaúcha, que era uma coisa também que ninguém falava na década de 60, 70. Porto Alegre queria ser uma metrópole, não ia estar falando de coisas de gauchismo. E isso voltou, e voltou nas cidades também. E começou a ver todo que tipo de coisa, desde um grupo de mulheres chamado Mulheres contra a Carestia, que mandavam cartas para o ministro da Fazenda dizendo: meu marido trabalha, ele é uma pessoa decente, eu cuido da casa e dos filhos, e os preços estão subindo o tempo inteiro, me dá dinheiro para ir no supermercado e não dá. O senhor não pode fazer uma coisa em relação a isso? Aparentemente parece uma coisa assim muito ingênua, mas é um pouco aquela ideia do taxpayer, né? Nós estamos pagando imposto, o que vocês estão fazendo? É um pouco, se você olhar com mais carinho, há uma cidadania atrás disso. Bom, todos esses grupos estavam basicamente dizendo, tudo bem, nós somos brasileiros. Todo mundo é brasileiro, pelo menos desde o Getúlio, desde que o Getúlio inventou o negócio da brasilidade, que ele queimou todas as bandeiras estaduais. Tudo isso a gente já passou no colégio, quando a gente ouve o hino nacional, mesmo que seja durante a ditadura, a gente fica emocionado e se sente brasileiro. Mas faz diferença ser brasileiro ou brasileira, diziam as mulheres. Faz diferença ser hétero ou homossexual, diriam os gays. Faz diferença ser gaúcho, carioca, nordestino, amazonense. É diferente. Então, assim, começou a haver também uma procura de diferenças e começou a haver debates, embates e discussões.
e de alguma maneira as pessoas estavam redescobrindo o Brasil. Não é que o Brasil já não tivesse sido redescoberto por vários outros intelectuais, mas esse era um momento que passava, e fundamentalmente ele passava pela questão das diferenças, em que os grupos se diziam brasileiros, havia uma ideia de nação, mas era como se dissesse, bom, eu sou brasileiro, mas eu sou mulher, eu sou nordestina, eu isso, eu aquilo. Então, assim, eu quero ser brasileiro, mas eu quero que respeitem minhas diferenças, eu quero ser ouvido, eu quero ser respeitado, e eu quero que isso produza algum tipo de consequência. Então, esse era, em boa parte, o quadro. Então, digamos assim, havia um quadro para isso, eu acho que é dentro desse espírito que o Renato escreveu o livro, e coincidiu também com a luta pela redemocratização, que acabou se dando depois mais resultados em 85, então tinha uma coisa política atrás disso. Junto com isso, tinha uma ideia assim de o que representava o Brasil. Eram as grandes obras, como Machado de Assis, Carlos Gomes, etc., ou era, como queria Gilberto Freire, a cultura popular, que isso daria a essência do Brasil. Então havia discussões em torno de quem podia falar sobre o que era a cultura brasileira e que era identidade nacional, quem podia falar sobre isso, quem estava autorizado a falar sobre isso. Também a mesma coisa para a cultura regional, quem é que podia definir o que era o verdadeiro gaúcho ou não. Havia uma ideia do que era autêntico e, por conseguinte, o que era espúrio. Então não havia uma guerra cultural, mas havia um debate em torno dessas questões todas. E havia várias pessoas interessadas nisso, o Renato, obviamente, era uma delas, e eu me lembro que em 1980, o Renato, que então estava na Universidade Federal de Minas Gerais, eu conheci o Renato porque eu tinha feito uma resenha do livro dele, A Morte Branca do Feiticeiro Negro, por um jornal que tinha no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que chamava Co-Jornal, Cooperativa de Jornal, que era um jornal alternativo, muito lido pela intelectualidade, e que, como todos os outros jornais, não conseguiu subsistir, porque a grande imprensa não dava muito espaço. E eles me pediam artigos, etc., e eu tinha lido o livro do Renato, gostei e fiz uma resenha, mas eu não conhecia ele ainda. E a gente foi se correspondendo, etc., e ele me disse, olha, eu estou organizando um seminário em Ouro Preto, chamado Cultura Brasileira, ponto de interrogação. Ponto de interrogação era importante. Eu gostaria muito que você participasse, as coisas que você estuda, então ele convidou a mim. Teve várias edições, né? Primeiro tinha o ponto de interrogação, depois o ponto de interrogação saiu. Era um pouco assim... primeiro a gente disse assim, existe uma coisa chamada cultura brasileira? Segundo já não, existe, nós estamos discutindo o que ela é. Então, o sumiço de ponto de interrogação era uma coisa muito importante. E esse seminário era assim, por um lado, era gente da nossa geração. Era o Renato Ortiz, era eu, que tem mais ou menos a idade do Renato, era o Sérgio Micelli, também dessa geração, o Eduardo Jataí Bezerra de Menezes, do Ceará, e outras pessoas. Tinha assim, uma espécie de núcleo. E fora disso, a gente convidava pessoas mais velhas do que nós. E qualquer pessoa era mais velha do que nós, porque a gente estava na faixa dos 30 e pouco, menos de 35 anos. Então, uma das pessoas que a gente convidou foi a Maria Isaura Pereira de Queiroz. E todo mundo chamava de senhora. Eu chamava de você, porque eu nunca fui aluno dela, então eu achava que eu podia chamar, ela gostava. E todo mundo ficava meio surpreso, mas você chama a professora Maria Isaura de você? Eu digo, não fui orientando dela. Bom, e a gente convidou ela. E eu acho que quando a gente convidou, ela tinha em torno de 60 anos, assim. E ela foi no encontro com duas irmãs dela, ela sempre carregava as irmãs junto. E nós todos íamos numa Kombi, duas Kombis, aquela coisa tudo improvisado, naquele tempo tudo era improvisado. Duas Kombis, ia para Ouro Preto e pronto. E a gente chegou à conclusão que elas teriam que ir num carro especial. Assim, e a Maria Isaura, de jeito nenhum, eu sou igual a todo mundo, eu vou ir com vocês, não admito. Ela era uma mulher forte. Então ela se integrou. A gente convidou, acho, depois para uma segunda e terceira edição, o Luiz Costa Lima, que era da PUC do Rio, de teoria literária,
convidou Darcy Ribeiro, que deu um verdadeiro show, falava, eu estava presidindo a sessão, cada vez que eu interrompia ele dizia, senhor presidente, permita-me, continuava, né, bom, a Ruth Cardoso, depois a gente convidou o cara que escreveu sobre a brasilidade modernista, que é um professor de filosofia, daqui a pouco me lembro dele, um professor de filosofia da PUC do Rio de Janeiro, e convidou outras pessoas. Era muito aberta, a ideia era aberta, e de alguma maneira se trabalhava com... Quer dizer, isso teve continuidade, assim, com vários grupos, e aí teve outra coisa. Uma vez foi convidado um produtor de programas da Globo, tá? E ele foi. E ele tinha, o que na época era o máximo da modernidade, ele projetava slides, né? Bom, e ele foi projetando slides, como é que se faz um programa da Globo, e lá pelas tantas aparecia assim, Aura. Todo mundo, Aura? Pô, o cara leu Walter Benjamin, a Globo trabalha com Benjamin na nossa cabeça aqui. E a gente disse, bom, e Aura, explica o que isso é para vocês. Não, Aura é o que a Globo projeta, a gente tem Aura. Ele nunca tinha lido Benjamin, mas ele usava o conceito de Aura de uma maneira adequada. Aura é a Globo. E aí ele ainda dizia, se a Globo tiver um problema técnico, naquele tempo só tinha televisão aberta, e não conseguir transmitir uma coisa e deixar 15 minutos só o logotipo deles, a maior parte dos telespectadores não vão sair da Globo e ir para outra estação. Isso é Aura. Uma coisa fantástica. Junto com isso, tinha se criado a Ampox no final da década de 70. 76, 77, eu não estava aí. Bom, e a Ampox era interdisciplinar, pegava as 3 ciências sociais, tinha uma função política, etc., mas tinha, o que naquela época era muito forte, grupos de trabalho. E que eram grupos de trabalho ligados a grupos também, isso é importante ver. Então se criou um grupo de trabalho chamado Sociologia da Cultura Brasileira, que era um grupo da Ampox, mas a professora Maria Isaura também dizia que era um grupo do CERU, que era o centro dela. E ninguém, obviamente, tinha coragem de dizer, mas professora, da Ampox não é do CERU. E ela sempre botava o CERU junto, nem o presidente da Ampox questionaria isso. Bom, isso funcionou também muito tempo. Primeiro ela coordenou, depois o Renato coordenou, depois eu, não lembro quem é que veio depois. E até uns tempos atrás, uma pessoa da UNB me escreveu pedindo dados, porque estava fazendo uma dissertação, alguma coisa, levei um susto, digo, nossa, agora você virou tema de dissertação, você está ficando velho, né? Bom, e esse grupo também, ele pegava grandes temas nacionais e, ao mesmo tempo, tinha espaço para pesquisas empíricas. Alguém estava fazendo um trabalho sobre lazer em classes populares, alguém estava trabalhando sobre um outro assunto. Então, eles formou um grupo e isso gerou uma série de publicações, muitas vezes esparsas, às vezes sob forma de livro. Então, o Renato fez esse livro. Eu, mais ou menos na mesma época, não sei se antes ou depois, eu publiquei um livro pela Voz chamado Violência e Cultura no Brasil, que para mim eram 2 coisas separadas. Como eu tinha feito uma tese sobre urbanização no Brasil, na Inglaterra, quando eu voltei para o Brasil, eu era convocado o tempo inteiro para virar intelectual público e falar sobre violência. Você trabalhou com cidade, então fala sobre violência. Então eu discuti com delegado de polícia, com psiquiatra, com médico, com isso, com aquilo. E também no mundo acadêmico, em Ampox e outros lugares, e produzi uns escritos sobre isso. E, ao mesmo tempo, estava trabalhando sobre cultura brasileira, então eu publiquei um negócio sobre, que eu chamei de as metamorfoses da cultura brasileira, que era uma discussão sobre a apropriação de símbolos. Publiquei um outro negócio sobre cultura brasileira e identidade nacional na década de 80. E um primeiro artigo sobre música popular, que era malandragem na música popular brasileira. Depois eu continuei, e hoje em dia, atualmente eu estou comparando música popular norte-americana e brasileira. Eu morei depois muitas vezes nos Estados Unidos, então comparei. Então essas coisas tinham continuidade, né? Então, o que eram, assim, os temas teóricos que eu acho que aparecem muito claramente no livro do Renato, né? Era um pouco, assim, sobre a condição do Brasil como um país eternamente atrasado, um país que tem a ideia tem ordem e progresso, e o progresso nunca vem, é o país do futuro. Por que não dá certo? E, por comparação, por que os Estados Unidos deu certo?
Não é que nenhum de nós estava naquela época estudando nos Estados Unidos, mas era um pouco, você fica pensando, bom, está no mesmo... Nas Américas, um país virou uma potência e o Brasil sempre vai decolar e acaba não conseguindo decolar, etc. A outra coisa é um pouco... Existe uma modernidade nos trópicos, né? Existe uma modernidade no Brasil. O Brasil é moderno, ele é atrasado, ou ele é moderno de uma maneira muito peculiar, que remetia à questão do Roberto Schwartz, das ideias fora do lugar. Então, até que ponto as ideias estavam fora do lugar? E havia muito uma crítica a isso, de certa maneira, o Roberto Schwartz incorporou isso depois, de que as ideias podiam vir de outro lugar, mas quando chegavam no Brasil, elas entravam no lugar, e que elas serviam muito bem aos grupos que importavam isso. Então, assim, a ideia dele de que o Brasil era totalmente dependente da escravidão e, ao mesmo tempo, parte da elite abraçava o ideário liberal, que tinha a ver com o capitalismo inglês, era um pouco assim, não, mas para os donos de escravo, o escravo era uma mercadoria como qualquer outra, que podia ser comprada e vendida. Então, não era tão fora do lugar, quer dizer, era adaptado ao lugar. Era um pouco a ideia como as coisas entram no Brasil. Por que o positivismo foi inventado na França, fez pouco sucesso na França, e no Brasil ele virou a ideologia dos militares. No Rio Grande do Sul foi dominado 30 anos por políticos que se diziam positivistas e que fizeram uma capela em Porto Alegre, que existe até hoje em dia. Quer dizer, como é que o Conte nunca sonharia de que o positivismo dele ia dar certo no Brasil? Por que ele veio para cá e foi usado tão fortemente e foi bem, entre aspas, usado? Né? O que isso significa? Então tinha muito isso de como é que o Brasil se apropria de ideias que vêm de fora, como é que digere isso ou não digere, e entra com a questão da antropofagia, né? E por que ao mesmo tempo nós estamos o tempo inteiro nos desculpando de estar importando ideias quando todo mundo importa o tempo todo? Se for pensar nos Estados Unidos, eles importaram tudo que é tipo de coisa e depois eles dizem que é tipicamente americano, sem nenhuma vergonha. O Peter Burke, que é um historiador inglês, mesmo que ele teve em Porto Alegre, às vezes ele me falou e disse: eu não entendo porque vocês estão sempre se desculpando de emprestar coisa. Todo mundo empresta o tempo todo. Qual é o problema com isso? Ele não conseguia entender, né? Isso para nós sempre foi uma questão mais complicada. E junto com isso vem a questão do que é autêntico e do que é o espúrio. Quem define isso? Então, assim, a questão, o que é autenticamente brasileiro? Tá? Ou no caso do Rio Grande do Sul, que é uma discussão que não termina nunca, o que é autenticamente gaúcho e quem define? Então, assim, vou te dar um exemplo. Autenticamente gaúcho seria você usar bombacha, bota, ou se você é pobre, alpargata, chapéu, ou se você é pobre, boina. Bom, ok. Aí os jovens gostam disso e vão nos acampamentos, mas sem bota nem nada, vão de tênis, porque eles usam tênis. E eles fazem uma bombacha de brim. Bom, isso tem... O movimento tradicionalista gaúcho fica louco com isso. Não pode, é uma deturpação, não sei o quê. Aí as mulheres que querem ser tradicionalistas, elas usam o xiripá, que era o que se usava antes da bombacha, e que é parecido com uma saia, e fica bonito nas mulheres e outros. Ela diz, não, mulher não pode usar roupa de homem. Tem que usar roupa de mulher, que eles não sabem qual é que é, então eles constroem uma roupa imaginária. Mas isso rende discussões que não termina nunca, entre eles e em relação aos grupos que inovam. É uma discussão enorme de grande. De alguma maneira, isso pode ser remetido ao Gilberto Freire. O Gilberto Freire tem um texto, não sei se você conhece, extremamente interessante, que é o manifesto dele, que ele diz que ele escreveu em 1926. Os inimigos deles, que na verdade ele escreveu depois, mas pouco importa. Que chama Movimento Regionalista, Tradicionalista e, ao seu modo, modernista. É bem Gilberto Freire. Ele junta, ele diz que ele é todas as coisas. E o que ele diz ali? Ele começa dizendo assim que todas as terças-feiras, não sei que dia da semana, um grupo de intelectuais do Nordeste se reúne para tomar chá e comer sequilhos preparados pelas sinhás, e que o grupo não tem nenhuma pretensão a não ser pensar uma nova forma
de gerir o Brasil. Isso é bem Gilberto Freire, discutindo nós, né, bom. E aí ele diz duas coisas. Que o grande problema do Brasil é o que ele chama de castilismo, a ideia na Espanha que a Castilha manda em toda a Espanha, quando na verdade a Espanha tem catalões, tem bascos, etc. Claro que isso aí poderia ser lido como alguém de uma região que já foi extremamente importante, perdeu poder para o Rio de Janeiro, e ele está dizendo, não, nós precisamos ter poder também. Mas tem uma outra leitura que diz, opa, o cara está falando da federação. Ele está dizendo um país como o Brasil não pode ser governado de uma forma tão unitária como era durante o regime Vargas e como era durante a ditadura, embora ele diga que tenha escrito isso em 1926. Então, é uma questão importante que ele levanta. Como governar um país, claro, vamos esquecer o lado conservador dele, mas assim, como governar um país grande como o Brasil, com uma federação, de tal maneira que todas as regiões sejam contempladas. A outra coisa que ele faz uma crítica violenta do americanismo. Ele diz que o americanismo entrou no Nordeste e que faz aqueles natais. Nós estamos acostumados, eu sempre creio, Natal para mim era Papai Noel, mas no momento que entrou, essa coisa ridícula no Nordeste, em pleno dezembro, e aquele cara lá da Finlândia vestido como Papai Noel, num trenó, não tem neve nenhuma, e fica todo mundo fazendo. Então ele faz uma crítica radical que para a época fazia sentido. Para nós que nos criamos com a imagem do Papai Noel, a gente nunca se pergunta, mas é uma boa pergunta. É um pouco como as pessoas dizem, pô, que história é essa de fazer Halloween? Não tem nada conosco. Pode ser que daqui a 20 anos Halloween vire brasileiro. Então, ele faz essa crítica, ele critica isso, ele critica a mania de tirar nomes populares das ruas e botar nome de pessoas que foram importantes ou datas. Então, o Beco do Mijo vira Beco Rua General não sei o quê, o Beco da Palha não sei o quê, e ele acha que não, que tem que conservar esses nomes, que é importante conservar. De novo, uma leitura, o cara quer voltar ao passado, mas a outra é dizendo, bom, por que a gente vai perder essas coisas que fazem parte da nossa história, a gente vai jogando fora, por que não? E até em termos de cidade, assim, por que fazer grandes avenidas, por que não manter ruas menores, com menos trânsito, quer dizer, dá para fazer uma leitura, eu não sou adepto do Gilberto Freire, mas dá para fazer uma leitura dizendo, esse cara está levantando questões modernas. A outra coisa que ele fala é da culinária. Aí ele diz, a culinária para as mulheres é tão importante como os livros de reza. Tá? E as mulheres não estão mais lendo os livros de culinária, não sabem mais fazer os doces e compram coisas enlatadas, porque estava começando a indústria no Brasil, em parte surge com comidas processadas enlatadas. Eles que são uma perda total. Bom, deve estar cheio de pessoas no Brasil que vai te dizer isso mesmo, tem que preparar a tua própria comida, todo o resto é veneno, não sei o que, tudo isso daria para fazer uma leitura. E depois ele vai fazer uma defesa intransigente da cultura popular. E esse é o ponto que eu quero chegar. Então, ele diz que o verdadeiro Brasil é representado pela cultura popular. Qualquer doutor que quiser aprender uma coisa sobre o Brasil tem que ir no povo e se embeber disso. Então, ele faz essa leitura, que é uma leitura que já havia na Europa, com Herder, com outros, etc., mas que, em última análise, tem a ver com como é que tu constrói a nação. Então, quando tu constrói a nação, tu tem que inventar ou descobrir uma coisa chamada povo, tá? E esse povo tem que ter uma cultura secular ou milenar construída, inventada, que tu vai te dirigir. E ele está dizendo que o Nordeste tem isso de uma maneira muito forte. Essa discussão também tinha, nessa época, que era uma época que o popular tinha sido muito reprimido. Tudo que era popular era povo, o povo podia ser agitação, então não era um assunto muito predileto. Isso voltou à tona de novo. Quem é o povo? Em nome de que povo os intelectuais estão falando? Quem são eles para falar? Então, quem fala por quem? Então, assim, o ISEB, que é um dos capítulos do livro do Renato, é um pouco isso, é um pouco uns intelectuais que criam um órgão ligado ao Estado, foi criado na época do Juscelino, e eles vão te definir o que seria o Brasil, o alto deles. Tu poderia dizer, bom, vocês consultaram o povo para saber se eles concordam com isso, se eles se veem nisso ou não? Isso não era uma questão. Se pegar o CPC da UNE, né? O CPC da UNE tem aquele célebre manifesto do Carlos Estevão Martins,
em que ele diz que tem diferentes tipos de cultura, né? Tu tem a cultura folclórica ou popular, que é muito bonita, mas não tem uma consciência política. Um pouco a posição do Gramsci, que respeitava muito o folclore, mas a folclore não levaria à revolução. Tu tem uma cultura alienada, que muitas vezes é dos intelectuais vendidos para o exterior. Tem a cultura de massa, que era um horror, que era criticada, assim, havia uma ojeriza da intelectualidade em relação à cultura de massa. É alienação, então uma novela é alienação, só que eles nunca se preocuparam em ver por que tem ou tinha 30 milhões de brasileiros que assistiam a novela às 8 e gostavam. E era um imbecismo mesmo, ou eles também faziam outras coisas? Bom, e tinha a cultura criada pelo CPC, que era uma cultura que ia desalienar, que ia motivar, com peças de teatro, que convenhamos, com todo respeito ao Brecht, naquela época não pegava muito. Então os coitados muitas vezes acabavam passando eu estou sendo assim, um pouquinho maldoso, entre aspas, eles acabavam encenando as peças na fábricas dos pais de alguns deles, que diziam para os operários, tudo bem, depois do almoço vocês vão ter uma hora a mais para assistir a peça do meu filho, os caras ótimos, né? Mas assim, era um pouco o intelectual pensando em torno do que é o popular, de como definir o popular. Mas era uma discussão fundamental. E, de alguma maneira, passava pelo Estado também, que o Estado também definia isso. Então, no tempo dos militares, o Estado definia a nação é o Estado. Né? E a nação somos nós que fizemos a gloriosa Revolução, que tiramos o Brasil da ameaça do comunismo, e a ideia de ordem, de progresso, que a sociedade funciona, a família como uma coisa muito importante, etc. E a família estava mudando. É um negócio muito interessante, assim. Em 75, 76, finalmente o divórcio foi aprovado no Brasil. Ele sempre era aprovado e vetado pelo presidente. Como o presidente era o Geisel, ele era protestante, ele não vetou aquelas contradições, e o divórcio entrou. Essa era uma época que ser desquitada, que era a única maneira de se divorciar, era uma coisa muito pesada para uma mulher de classe média ou alta. Ela entrava no ostracismo. As outras mulheres muitas vezes diziam, ela está livre, vai dar duro em ser meu marido, não podia casar de novo. E para os filhos também era complicado. Isso depois mudou. Né? Assim, a partir da década de 70 também houve uma revolução dos costumes, e aos poucos viver junto, não viver junto já não era tão importante, né? Mas a família estava começando a se modificar também, estava começando a haver modificações, a revolução sexual da década de 60, os anticoncepcionais, a taxa de natalidade caiu rapidissimamente, a taxa de fecundidade no Brasil em 1950 era de em torno de 6 crianças por mulher em idade fértil, e ela atualmente está em 1,6. Então foi um processo assim muito forte, com a oposição da igreja, com a oposição do Estado e com a oposição da esquerda, que achava que tudo isso eram planos americanos para fazer com que o Brasil tivesse menos população. E o povo não deu a mínima, e com a urbanização, com meios de comunicação, com meios anticoncepcionais, diminuiu. Então, assim, a referência ao povo era constante, mas era um povo muitas vezes abstrato, que não era estudado, ao qual se imputava a coisa. Então, quem gostava de futebol era alienado, novela era alienado, e tinha temas que eram não temas. Né? Por exemplo, o Sérgio Miceli uma vez me falou que ele queria fazer uma dissertação de mestrado sobre a Hebe Camargo, e eu tenho que tirar isso ali, mas essa foi a história que ele me contou. E ele foi falar com o Florestan, e o Florestan, não, esse tema não. Assim, o tema mais próximo que tem é estudar o ISEB. Né? Bom, aí depois o Florestan foi cassado e ele resolveu estudar A Noite da Madrinha. Mas com todo respeito ao Florestan, que eu acho que é uma figura admirável, assim, tinha temas nobres e temas não nobres. Né? Assim, isso como antropólogo era muito fácil de perceber. Então, assim, o que eram temas nobres antigamente, quando eu comecei a estudar ciências sociais? O Estado, as classes sociais, a ideologia. Ideologia era uma palavra-chave. Todo mundo, menos a gente, era ideológico. Né? Então, assim, era ideologia, o Estado, classe social, desenvolvimento, dependência, partido político. Né? Cultura não era importante. Cultura era supraestrutura, no marxismo vulgar que muitas vezes imperava. E se você conhecia a infraestrutura, você deduzia automaticamente a supraestrutura. Então, não tinha por que estudar cultura,
E mais, como tinha uma série de teorias sobre subdesenvolvimento que eram culturalistas, que diziam que o Brasil e outros países eram atrasados, porque aqui tinha paternalismo, patriarcalismo, familismo, e faziam pesquisas empíricas sobre isso, por isso a gente era atrasado. Então, falou em cultura, você já era conservador. Quando começou a abertura, o que mais explodiu foi a cultura. Eu me lembro até de um colega sociólogo meu, que um dia me disse, não, tudo bem, eu entendi que a cultura é um negócio importante, agora eu entendo o que você estuda. Mas o que a gente faz com a cultura? Eu digo, mas a cultura não é coqueluche ou sarampo que você tem que sarar. A cultura, você vive, né? Não é um problema, é uma coisa que existe, que é efervescente, etc. Mas havia relativamente pouco espaço. Então, de alguma maneira, pessoas como o Renato e outras que trabalhavam como isso, entravam um pouco nesse campo. O Renato tinha vantagem, e eu me identificava muito com isso, que ele transitava bem entre a sociologia e a antropologia. Então, era um pouco tipo Moss Durkheim, que se era sociólogo, se era antropólogo, ninguém estava muito preocupado em definir essa fronteira. Isso de definir a fronteira vai aparecer depois com a criação de departamento. Se é departamento de sociologia, você está brigando por uma vaga, e o departamento de antropologia também está, então automaticamente você tem divisões, etc. Mas, assim, inicialmente a ciência social, não se, pelo menos a europeia, não se ocupava muito disso. O Renato também tinha um bom trânsito entre as duas literaturas. Eu me formei em ciências sociais e também sempre li coisas de sociologia. Até li várias dessas coisas que são muito chatas, como, por exemplo, na minha tese tem um capítulo inteiro sobre marginalidade urbana. Então eu li toda a literatura e eu tentei juntar 3 literaturas que são absolutamente separadas. A literatura sobre marginalidade cultural, que é mais de antropólogos, a literatura sobre marginalidade social e econômica, que era toda uma discussão se aquilo era, se os marginais eram exército industrial de reserva. Então era. Mas e por que esse exército era tão maior do que precisaria ser de um exército? E não terminava nunca, sempre tinha o último artigo de alguém. E tinha uma outra que era marginalidade política, que era um pouco se os marginais, os chamados marginais, agiam politicamente ou não, se eles tinham consenso. Então tinha uma literatura de direita que atribuía para eles um perigo muito grande, que eles iam um dia fazer justiça, iam sair matando todos os ricos. E tinha uma literatura de esquerda que dizia eles não têm nada para perder, eles é que vão fazer a revolução. Um pouco o que o Franz Fanon fala nos Condenados da Terra, né, que eles não têm nada para perder, vão fazer a revolução, etc. Eu não estou criticando o Fanon com a obra em geral, mas assim, ele tem uma parte que ele dá a entender que os caras não têm nada para perder. Onde que é muito mais complicada, né? Você faz um quebra-quebra, você não vai tomar o poder. Para tomar o poder, você precisa ter educação política, precisa ter uma série de coisas. Mas o Renato transitava muito bem nessa literatura e juntava essas duas coisas que eu achava particularmente interessante, que você vai do micro para o macro. O macro só não resolve tudo, e muitas vezes você faz grandes generalizações e você fala em nome de atores sociais que muitas vezes você não sabe como funciona na prática. E o estudo mais micro, mais etnográfico, te permite ver como funciona, mas você precisa conhecer o funcionamento da sociedade para ver como é que eles se operam, senão daqui a pouco você vira especialista num grupo e diz, bom, e como é que eles se articulam com outros? Isso eu não sei, eu só estudo esse grupo, o meu grupo. Né? Então, eu acho que tinha essa preocupação. O Eduardo Jataí Bezerra de Menezes também tinha uma formação parecida, a Maria Isaura também, quer dizer, a Maria Isaura transitava bem, então era uma geração que não tinha se especializado tanto. Eu acho que isso hoje em dia é mais complicado, porque você entra num pós-graduação, você deve conhecer bem, e você tem um número de créditos que você tem que fazer. E tem disciplinas obrigatórias, e tem disciplinas optativas, e tem relativamente pouco espaço para você fazer disciplina. Se você entrar num curso, provavelmente, posso estar enganado, de antropologia na Unicamp, tem pouco espaço, incentivo para você fazer uma disciplina na sociologia, e muito menos ainda na literatura. E eu acho isso muito ruim. Eu acho que um bom cientista social precisa ler ficção, precisa conhecer outras coisas,
não só para conhecer, mas para abrir a cabeça, para dizer, pô, esse pessoal pensa diferente. Bom, e nesse sentido o grupo tinha gente da filosofia, tinha gente de literatura, se interessava e gostava desse desafio de ter esse tipo de pessoas, né? Então, acho que era um pouco esse o ambiente, e eu acho que a obra do Renato entra um pouco aí, ele discute o ISEB, ele discute alienação, ele fala do CPC, né? Então ele recobre tudo isso, e depois ele foi indo para outros temas, ele foi para a globalização, para outras coisas, mas eu acho que não é a primeira obra dele, a obra dele é a tese de doutorado, A Morte Branca do Feiticeiro Negro, mas essa obra marca, assim, fortemente uma vontade de entender o Brasil, e também marca fortemente uma coisa geracional. Eu acho assim, todos nós pertencemos a uma geração, uma época, né? Então, você nasce num certo ano, você vai, quando você chegar na vida adulta, você vai estar com pessoas que vão estar fazendo certo tipo de coisa, certas coisas vão ser preocupações ou não. Se você, durante a vida estudantil, pega uma ditadura, bom, isso vai marcar, vai te organizar em função disso. Então, eu acho que o Renato faz parte de uma geração, um grande expoente dessa geração, que tem a ver com o que estava acontecendo no Brasil e como as ciências sociais discutiam isso. O que eu acho legal no negócio do Renato é que ele sempre foi muito flexível, tanto é que a gente adorava ter a Maria Isaura, né, uma pessoa muito mais sênior, tinha uma obra muito maior, mas que dialogava de uma forma muito respeitosa. Respeitosa não no sentido cerimonial, que ela não tinha. Respeitosa no sentido que ela era uma pessoa que sabia te ouvir e sabia discutir contigo e, eventualmente, até aprendia com as perguntas, com as críticas. Isso é uma coisa que eu acho fantástico, né? Assim, poder ter... Eu acho que um bom grupo acadêmico, um bom departamento, tem pessoas de idades e gerações diferentes. Às vezes até para alguém te dizer, olha, nós já tentamos fazer isso, não dá certo. É uma coisa importante. E outro é dizer, olha, eu não estou entendendo o que você está falando. Então, o que você está falando, olha, teve um cara aqui há muito tempo atrás que falou nisso, dá uma olhada lá que você vai ver que isso é importante. Eu me lembro também assim que a gente tratava as pessoas que a gente convidava com o respeito que elas mereciam. O Darcy Ribeiro, ninguém conseguia fazer ele parar de falar. Mas a gente pegava pesado, intelectualmente. Eu não concordo, não isso, naquilo. O Luiz Costa Lima também. E eles gostavam, né? Quem é que não gosta de ter alguém mais jovem que vai lá e diz, eu li tua obra, mas isso aqui eu não entendo, não isso, não aquilo. E se for feito de uma maneira respeitosa, não tem coisa melhor do que você poder debater com pessoas de outras gerações. Tudo isso, quando a gente estava fazendo, a gente não se dava conta. Quer dizer, ninguém sentou e disse, olha, vamos fazer um mix, vamos pegar pessoas mais velhas, vamos pegar isso. E aí a gente... Não, era tudo improvisado. Pegava uma Kombi, pegava um dinheiro, ia para lá. Tudo era um pouco assim, sem muita preocupação. Hoje em dia, você provavelmente vai ter 500 formulários, que tem isso, tem aquilo. Não tinha tanto isso. Isso era outra coisa importante, né? A pós-graduação, quando foi criada no Brasil, ela tinha muita flexibilidade, né? Então, ela tinha muito mais flexibilidade do que na época da cátedra. Teu catedrático poderia dizer, não, vai convidar fulano eu não me dou com ele, isso aí não dá, né? Então, não tinha isso. Eu acho que a gente conseguiu explorar bem esse momento e trabalhar bem com isso.